Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Albino Dantas e a proposta desse vídeo, de uma série de vídeos que eu vou passar a produzir agora, é a gente ter uma conversinha sobre a história, sobre a disciplina da história, no âmbito do ensino médio. Vou conversar sobre alguns temas, a gente vai falar sobre algumas coisas. É bom que vocês sugiram também temas que a gente trate aqui, que a gente dê uma analisada de mais de perto, mas a gente tem que começar por algum lugar, não é? Então nós vamos começar com teoria da história. A gente vai começar discutindo um pouquinho o que é história, que não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta tranquila de ser respondida. Para muitos historiadores, história é uma ciência, ou seja, história é uma atividade científica com regras, método, hipótese, confirmação científica e tudo mais. Para outros historiadores, história está muito mais próximo do campo da literatura do que da atividade científica de fato, porque afinal de contas, um historiador também é um escritor e, como tal, ele bota um pouco da sua imaginação, ele bota um pouco do seu elemento subjetivo no texto. Então, esse debate é muito longo, até mesmo porque a história é muito longa. A gente não sabe datar exatamente quando começa a história. A história, ela sempre acompanhou o ser humano, ela sempre teve lá com o ser humano a capacidade de narrar, a capacidade de transmitir um conhecimento adiante, sempre esteve próximo ao ser humano. Na verdade, foi o que nos fez chegar aqui onde nós estamos, né? Essa capacidade de transmitir, de compreender o que há em torno da gente e transmitir isso a uma geração futura, que é o que a gente chama de herança, foi o que de fato fez o ser humano chegar aonde nós estamos. Pois bem, então, café. A primeira grande questão que a gente trata é, tudo bem, então o que é que forma a história? Quais são os elementos que formam a história? Bom, a história, ela é formada de três elementozinhos básicos: o tempo, o fato e a narrativa. O tempo, a palavra tempo, a gente tem várias concepções da palavra tempo. A gente usa ela de várias maneiras. Por exemplo, quando eu olho para a minha varanda, vejo o tempo e digo que o tempo está nublado. Estou fazendo uma referência meteorológica, eu estou falando sobre as condições que eu percebo do tempo. Quando eu pergunto no jogo de futebol quanto está o tempo, eu estou perguntando ou quanto já foi do jogo ou quanto ainda resta para acabar o jogo. Para a história, o tempo ele é um pouquinho menos amplo, né? Apesar de ser uma coisa essencial, o historiador ele compreende o tempo localizado, ironicamente, na sua época. Por exemplo, os gregos compreendiam o tempo como cíclico, e assim a história grega vai ser importante para ser estudada, não porque é uma coisa do passado, mas porque algo que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro, e se eu for um conhecedor da minha história, eu vou ter a capacidade de corrigir esse problema, de corrigir esse erro. Os romanos não percebiam o tempo de forma cíclica, eles percebiam o tempo de forma linear. O que é que significa? O que passou não vai passar de novo. Então, a importância de estudar a história não estava ligado em tentar resolver algum problema do passado no futuro, mas sim a importância de eu lembrar quem passou para saber quem eu sou. A memória, a mnemose, que é uma coisa bastante importante também para os gregos. Mas para os romanos havia esse fator da lembrança, né, de você guardar o que já passou. Nossa concepção de tempo hoje em dia, pelo menos para a história, é uma concepção de tempo que mistura os dois, né? A gente mistura tanto o tempo cíclico dos gregos quanto o tempo linear dos romanos, e a gente cria meio que uma espiral, né? A nossa visão de tempo é meio que uma espiral, porque olhando de cima, a espiral é redonda, então ela dá essa impressão de ciclo. É fato, algumas coisas em história parece que se repetem. Quando você fala sobre Alexandre o Grande, quando você fala sobre Júlio César ou sobre Hitler, as comparações são inevitáveis. Você comparar Hitler, Napoleão, Júlio César é inevitável. Mas a gente sabe que Hitler não era Napoleão, a gente sabe que Júlio César não era Hitler. Então, existem características que se repetem e existem características que são únicas de uma época. Ou seja, quando a gente pega aquela espiralzinha, lembra que eu comentei? Então,
quando a gente pega aquela espiral, que de cima aparece um círculo e a gente desmonta ela, a gente percebe que é um círculo, mas que o ponto que estaria, que seria igual, estaria no ponto acima, né? Ou seja, a gente pensaria numa cadeia de evolução dessa coisa. Então, a história, ela mescla, ela junta elementos que são repetitivos, características que se repetem, com características que são únicas de uma época, porque cada sociedade, cada época tem as suas próprias dificuldades, traz as suas próprias questões. Então, o tempo para a história é esse jogo de repetir e acrescentar, né? De trazer coisas novas, mas também de trazer o antigo, trazer o que há de comum. O fato histórico é uma das peças da história, né, um dos elementos mais básicos da história, e o fato histórico ele tem algumas características. Por exemplo, o fato histórico é único. Como ele acontece em um espaço, em um tempo determinado, é impossível que você reproduza um fato histórico. Ou seja, Revolução Francesa de 1789 não vai acontecer em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma outra época, assim como o golpe civil-militar de 1964 não vai acontecer de novo, da mesma maneira, em outro lugar, que não em 1964 no Brasil. Então o fato histórico ele é único, né? Ele não pode ser reproduzido. E um dos fatos que fazem com que ele não possa ser reproduzido é exatamente a sua segunda característica, que é o fato do elemento histórico ser complexo, ou seja, ele tem várias percepções, várias visões diferentes. Assim como quando você assiste um jogo de futebol, ou quando você assiste um filme, ou até mesmo quando você olha pela sua janela e pessoas têm pontos de vista diferentes, imagine que um fato histórico tem vários observadores e cada observador vai ter o seu próprio ponto de vista, vai ter a sua própria percepção daquele fato, baseado desde o lugar onde ele está até as suas experiências, a sua capacidade de compreensão. Existem vários elementos que fazem com que o fato histórico tenha inúmeras explicações e por isso seja complexo. Então, o fato histórico é único, o fato histórico é complexo, o fato histórico ele tem que ser relevante. O que é que significa isso? Tudo, absolutamente tudo que acontece é um fato. Porque o fato se define como um momento no espaço e tempo. Então existem vários pequenos momentos no espaço e tempo. Mas nem tudo pode ser considerado um fato histórico. Nem tudo é um fato histórico. Porque para ser um fato histórico, esse momento no espaço e tempo, que é único e complexo, tem que ser também importante para uma comunidade ou uma sociedade. Então, ele passa a ser histórico a partir do momento que ele influencia um grande grupo de pessoas, ou que ele causa alguma mudança, ou que ele traz alguma... o fato é que ele traz alguma mudança, né? Então, a gente falou sobre o tempo, a gente falou sobre o fato, agora falta falar sobre a narrativa. E a narrativa é uma coisa que sempre acompanhou o ser humano também, né? Assim como a história acompanhou o ser humano, o ato de contar histórias também acompanhou o ser humano. E a gente divide a narrativa basicamente em dois grandes elementos. Existe a chamada narrativa mitológica ou a narrativa mítica, que todas as civilizações têm, em todas as épocas, que é a tentativa de explicação do mundo através de uma mitologia em que você tem a inserção de elementos fantásticos na narrativa. Por exemplo, quando Homero escreve a Ilíada para descrever os muros da cidade de Troia, ele diz que são muros que só poderiam ter sido erguidos por um deus. Quando ele vai falar sobre quão bom Aquiles é como guerreiro, quão poderoso Aquiles é como guerreiro, ele diz que Aquiles só pode ter sido fruto da vontade dos deuses. Assim acontece com Hércules também. Então, a narrativa fantástica, ela inclui elementos que são sobrenaturais. E aí entenda sobrenatural como aquilo que está acima da natureza, aquilo que está longe da natureza. Os historiadores, atualmente, procuram a chamada narrativa realista, ou seja, aquela que segue preceitos científicos. Ou seja, se eu afirmo alguma coisa, eu tenho que comprovar essa coisa que eu estou afirmando, e a comprovação pode vir através de várias coisas. Uma das principais é o documento, que é o tema do nosso próximo videozinho. Ok, doutores? Então,
Até mais.